Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, certo? E mais uma vez vamos fazer leitura, compreensão e interpretação textual. Vamos lá? Texto 1. O urso e as abelhas. Um urso topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para um enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco quando uma das abelhas do enxame voltou do campo de trevos. Adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras na esperança de destruir a colmeia. A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame inteiro sair atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou de cabeça num lago. Então, pessoal, vejam um texto, observe quem são os personagens, urso e abelhas. Por que, que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque textos que apresentam como personagem animais e esses animais apresentam características semelhantes a características de seres humanos, certo? Eles pertencem a um gênero específico. Isso eu explico já expliquei diversas vezes a vocês. Vamos lá. Esse texto tem a finalidade de... Então, esse texto ele foi criado, ou seja, qual foi a finalidade desse texto aqui? Informar o leitor. Quais foram as informações? Certo? O texto vem orientando que você não deve topar em um tronco. Não deu essas informações. Então, não é um texto que tem a finalidade de informar. Certo? Narrar uma história. Provavelmente sim. Vamos ver. Noticiar um acontecimento. Não foi noticiado nenhum acontecimento. Não serve para vender produto. Portanto, letra B. Finalidade é narrar uma história. Não traz informações importantes, certo? Não noticia acontecimento importante e muito menos não vende um produto. Portanto, narra-se uma história, certo? Questão 2. Esse texto é um exemplo de carta, gente. Carta não. Não tem nenhuma característica de uma carta. Para ter carta, aí teria que ter o nome do remetente no início, a localidade da qual ele está escrevendo e a data, certo? Dia, mês e ano. Conto. Os contos vocês sabem. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. Os personagens dos contos eles passam por apuros, ou seja, por situações difíceis no desenvolvimento da história, mas chegam ao final tudo dá certo para os personagens principais. Sempre são assim os contos, certo? Outra coisa peculiar, ou seja, particular dos contos. Os contos eles iniciam com expressões do tipo certo dia, certa vez, era uma vez, certo? Fábula. Gente, tudo para ser uma fábula. Nós temos animais, o urso se comportou como um ser humano? Sim, ao mergulhar no lago, não é isso? Isso é uma ideia comum a um humano e não a um animal. Mas notícia, não trouxe também uma notícia. Portanto, pertence ao gênero fábula. É um exemplo de uma fábula, ok? Vamos para o texto 2. Tulipas da Holanda. Todos os anos, durante a primavera, gente de todo o mundo procura um pequeno parque colorido e perfumado, cheio de lagos e flores, na Holanda. Ali se encontra a famosa tulipa, a flor nacional do país. A floricultura é uma fonte de renda na Holanda e a cultura dessa flor constitui a base dessa renda. O valor das tulipas está no tamanho das flores e na sua coloração. Suas cores são variadas, mas a rainha da noite é a mais apreciada pela sua raridade. É também conhecida como tulipa negra. Então, ela é também conhecida como tulipa negra, embora sua cor seja azul-roxo, bem escuro. Terceira questão. De acordo com o texto, a rainha da noite é também conhecida como. Então, gente, é só localizar essa informação no texto. Também conhecida como tulipa negra. Então, não temos que pensar. Vamos lá, letra D. Tulipa negra.
certo? Não é rainha negra, não é rainha azul, muito menos tulipa de Holanda. Tulipa de Holanda é o nome. A pergunta é, ela também é conhecida como tulipa negra. Quarta questão. Esse texto é um exemplo de... Então, vejam só. O texto nos traz informação que, no período da primavera, as pessoas visitam o país da Holanda, certo? Então, isso é o que, gente? Isso é uma notícia. Não é uma carta que eu já falei as características, não é um ponto que eu falei as características na questão anterior. A fábula também não, porque a fábula ela traz um ensinamento, na maioria das vezes, como eu já disse a vocês, os animais são personagens, tudo isso. Então, é uma notícia, certo? Vamos para a próxima. Como é produzido o giz de lousa? Ele é feito a partir da mistura de gesso e água. Para se obter giz colorido, adiciona-se tinta à mistura. Essa massa é colocada em moldes que dão forma ao giz. Após alguns minutos, ele endurece e é retirado para passar pelo processo de secagem, que pode ser feito ao sol ou em máquinas especiais. Depois o giz é embalado e está pronto para ser vendido. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nesse texto, a expressão após alguns minutos indica. Então, gente, aqui nós estamos trabalhando agora a questão dos advérbios, certo? Porque esses advérbios ele indicam circunstâncias. Se é uma circunstância de causa, o que seria a causa? Qual foi a causa da morte do ator tal, por exemplo? Agora, Tarcísio Meira. Então, qual foi a causa? O Covid, certo? Quem ocasionou a morte dele? O Covid. O lugar, certo? Aí vai ser onde ele estava, São Paulo, Rio de Janeiro, certo? O modo, então, como foi que ele morreu? Aí sim, no hospital, sentindo isso, aquilo, outro. E o tempo, quando ele morreu? Esse ano. Mas vamos para a nossa questão. A expressão após alguns minutos indica a ideia de causa, lugar, modo ou tempo. Olha, só aqui nessa palavra minutos, ou seja, está indicando que passa-se alguns minutos e o gesso que foi misturado com a água endurece, certo? É isso que diz lá no texto. Então, isso é o que? É o tempo para a secagem e que esses materiais se transformem no giz, ok? Portanto, quinta questão, letra D. Agora vamos para a segunda etapa, leitura e compreensão textual 2. Leia o texto e responda. Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos? É um dos piores crimes que se podem cometer. As vítimas são homens, mulheres e crianças doentes, presas fáceis, capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A máfia dos medicamentos falso é mais cruel do que as quadrilhas de narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência do que coloca corpo adentro. As vítimas dos que falsificam remédios não é dada oportunidade de escolha, certo? Para o doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma o que o médico lhe receitou, ou passará a correr risco de piorar ou até morrer. Nunca como hoje os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva. Certo, pessoal? Então, hoje os brasileiros entram nas farmácias preocupados por conta da falsificação de remédios. Segundo a autora, um dos piores crimes que se pode cometer é, letra A, venda de narcóticos. Não, gente, ela falou de outra, isso aqui ela usou para comparar. A falsificação dos remédios, tudo indica que sim, ó, a máfia dos medicamentos falsos. Certo? Que é justamente isso. Falsificação. Não é receita falsa. Receita falsa é você conseguir uma receita que não foi emitida por um médico. Certo? Ou seja, o médico não te avaliou e não observou qual o medicamento que tu precisava. Apenas você conseguiu uma receita aí de forma irregular, certo? Letra D, a venda abusiva. Não falou da venda abusiva de medicamentos.
Portanto, o pior crime que se possa cometer é a falsificação, porque aí você vai prejudicar somente os inocentes que precisam do remédio original e não do falso, ok? Vamos lá. Lixo orgânico e inorgânico. Então vamos descobrir nesse texto aqui, gente, o que é lixo orgânico e o que é lixo inorgânico. In quer dizer não orgânico, certo? Então vamos lá. Todo lixo pode ser dividido basicamente em material orgânico e inorgânico. Orgânico é todo dejeto biodegradável, como restos de comida, cascas de fruta, por exemplo, que será decomposto pela ação de micro-organismos, o que se chama apodrecimento. Largado na rua, esse lixo apodrecido servirá de alimento a ratos, baratas, moscas, transmissores de doenças. A parte inorgânica do lixo é composta de dejetos que não apodrecem, como papel. Vejam só quem são os inorgânicos, que não são orgânicos. Por que eles não são orgânicos? Porque eles não apodrecem. Então, quem são eles? Papel, plástico, borracha, metais e vidro. Preste atenção nisso, que isso será importante na hora da questão. Inorgânicos, papel, plástico, borracha, metais e vidro. Tais restos também contribuem para a proliferação de formas daninhas de vida, para as quais servem de ninho. Além disso, podem causar estragos quando não são varridos das ruas. Com a chuva, plásticos e papéis navegam na enxurrada até as bocas de lobos e geleiras pluviais, que, se não forem limpas, periodicamente entopem, provocando as inundações tão conhecidas dos habitantes das grandes cidades brasileiras. Então, vocabulário. Então, as palavras um pouco desconhecidas que apareceram no texto. Por exemplo, bocas de lobo, é um bueiro, certo? Galerias pluviais, túneis subterrâneos para a água da chuva. Dejetos, excrementos, fezes. Mas vamos ao questionamento. De acordo com o texto ao lado, dois dentre os dejetos que constituem a parte inorgânica do lixo são. Então vamos lá, vamos avaliar direitinho. Inorgânico é aquilo que não apodrece, certo? Então, letra A, lixo apodrecido, então já está descartado. Por quê? Porque inorgânico é o que não apodrece. Letra B, cascas de frutas. Cascas de fruta apodrecem. Então está fora a letra B. Papel apodrece, gente? Não. Vidro apodrece? Não. Então é a letra C. Por que não é a letra D? Porque tem alimentos e os alimentos eles apodrecem. Portanto, o inorgânico são papéis e vidros. Letra C. Certo, pessoal? Pronto, pessoal. Então, esta foi a correção da nossa atividade. Essa atividade vocês vão localizar aí nas páginas 20 e 21 do caderno de atividade que vocês estão com ele em casa, em mãos. E com ela nós estamos concluindo a resolução de todas as atividades do caderno, ok? Na próxima aula já vem uma nova etapa. Provavelmente vamos trabalhar com o livro didático. Tchau, até a próxima.